Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês uma síndrome que é uma depressão, uma quase doença de fotógrafo e que provavelmente é uma depressãozinha na verdade, né, que acontece muitas vezes com vários fotógrafos. Acredito que com a maioria tenha acontecido isso já e provavelmente aconteça sempre, né? Normalmente com fotógrafos acontece essa síndrome que eu vou dar o nome de Síndrome Antônio Raulino, porque o nosso amigo aqui, colega aqui de fotografia, o Antônio, se expressou de uma forma muito depressiva, assim, né, numa fase da vida dele que talvez não estivesse tão boa, né, eu acho que ele mudou o emprego também, né, acabou o contrato de um, e ele acabou ficando assim nessa espaço sem emprego assim e acaba dando uma depressão mesmo, né? E muitas vezes atinge as outras coisas assim, principalmente a fotografia. No caso dele aqui ainda teve esse outro fator aqui que talvez tenha sido o emprego, né? Que ajudou bastante, mas normalmente um fotógrafo que vai fazendo, fotógrafo mesmo, né? Que vai tentando fazer suas fotografias ficarem boas, chega uma hora, e isso pode acontecer em meses, anos de carreira ali na fotografia, chega uma hora que bate uma depressão, assim, bate uma tristeza em ver a sua própria fotografia, assim, você acha que a sua fotografia não tá boa, que nenhuma das suas fotos estão boas e que você não consegue mais fazer fotografia, né? Que você, na verdade, nem consegue fazer fotografia. E muitas vezes acaba até largando a câmera fotográfica, fica um tempo sem usar a câmera e sem nem pegar nela, até que um dia isso tudo volta, assim, né? Até que um dia essa vontade de fotografar retorna e aí você começa a fazer fotografia de novo, só que nessa mudança, assim, nesse tempo que você ficou parado e depois recomeçou, se você olhar as suas fotografias anteriores, você vai ver que as suas fotografias depois disso, elas mudaram. E elas estão sempre um pouco melhores, um pouco mais elaboradas, talvez, um pouco mais pensadas ali na composição. E essa síndrome acontece todas as vezes que a gente sente que a nossa técnica já está saturada, que aquelas fotografias que a gente imaginava, né, esse conceito de fotografia que a gente tinha, ele acaba se saturando e acaba cansando a nossa visão ali, né, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver. A gente acaba vendo que tudo tá um pouco medíocre, né? Tudo tá um pouco igual, assim, tudo mediano, sem muito atrativo, sem nada, e a gente acha defeito em tudo daí. Quando a gente chega nessa parte, isso é um sinal de que essa realmente a nossa técnica tá saturada, né? Que a gente precisa ter uma mudança na nossa vida, né? No nosso olhar, no nosso pensamento. E isso eu acho que não tem como forçar, né? Você pode forçar até estudando mais, mas você retornar a pegar a câmera de volta é um processo particular de cada um, né? Isso pode demorar algumas horas, como pode demorar alguns anos, né? Eu já passei por isso e já fiquei um ano sem pegar na câmera fotográfica. E como eu estava falando, toda vez que isso acontece, é porque todas essas técnicas que a gente aprendeu, que a gente estudou, a gente já tentou usar, talvez a gente não tenha usado corretamente, ou talvez a gente mesmo usando corretamente não tenha conseguido extrapolar aquele limite, né? Então vem essa depressão, que é essa síndrome do Antônio Raulino aqui, que dá uma tristeza enorme para todo mundo. E essa tristeza faz a gente pensar que é o fim do mundo mesmo, né? Quando eu li esse texto do Antônio aqui, parecia o fim do mundo, né? Então lembrei assim dessa nossa síndrome que existe, né? Essa síndrome não tem nome, né? Eu coloquei o nome provisório aqui do Antônio Raulino porque ele foi a expressão mais forte que eu já li, né? Esse tipo de depressão que dá na gente, esse tipo de síndrome, esse surto de tristeza que dá na gente, acontece muito parecido com o que acontecia naquele anime do Dragon Ball e com aquela raça do Goku e do Vegeta lá, que são os Saiyajins. Os Saiyajins é a mesma coisa, né? Então eu li toda essa história porque eu comprei os animes, né, os mangás, e acabei lendo a história inteira por causa do meu filho, que ele estava aprendendo a ler. E é uma história bastante interessante, né? Mas essa parte que interessa mais para nós é essa parte desses Saiyajins, deles se fortalecerem todas as vezes, porque eles eram guerreiros, né? Eles lutavam toda hora. Então, quando eles perdiam uma briga ali, uma luta deles, quase morriam.
quando eles voltavam, quando eles se recuperavam, eles voltavam mais fortes ainda, né? Porque eles treinavam e se analisavam, né? Eles ficavam tentando analisar onde eles erraram, o que eles erraram, né? O que eles não sabiam para poderem apanhar tanto assim, né? Então todas as vezes que eles voltavam, eles já voltavam mais fortes ainda, e forte fisicamente mesmo, né? No nosso caso aqui, se vocês verem o Antônio Raulino, por exemplo, se vocês entrarem na página dele aqui no Facebook, onde tem algumas fotos, se vocês verem as fotos dele antes desse texto e depois desse texto, dá para notar que as fotos do Antônio têm uma diferença depois desse texto que ele escreveu. Eu não sei como ele fez isso, mas talvez ele tenha achado um outro ponto de se ver, né? Uma outra forma de ele olhar as coisas e ele continuar fotografando assim e de repente voltar mesmo a ter essa alegria em fotografar, né? E nos Guerreiros Saiyajins, essa queda da pessoa, ou no caso deles era físico e psicológico também, e filosófico, né? Porque eram as lutas e eram as coisas todas ali. Era bastante interessante essa história, porque faz essa relação com a vida real mesmo, né? Então essa relação com esse fotógrafo que a gente é, e esse Saiyajin que todas as vezes desce assim, né? Ele cai de onde ele estava, ele vai até o fundo ali, porque ele se decepciona com o trabalho dele, volta a estudar, ou então pensa, se analisa de uma outra forma, e volta de repente mais forte do que era antes. E isso, como eu falei antes, né, é um aviso nosso, né, um aviso de dentro de nós, mostrando que aquilo tudo que a gente já sabe está saturado e que a gente precisa de uma mudança, ou que a gente precisa de uma nova entrada de conhecimento, de informações, né, e para que a gente cresça nisso que a gente está fazendo, né, que no nosso caso é a fotografia. Então todas as vezes que você sentir que você está lá embaixo na sua fotografia, que você acha que você não é o fotógrafo, que você não nasceu para isso, algumas pessoas até olham e falam assim, realmente você não nasceu para isso, você devia mudar de profissão e tudo. Se é a fotografia que você realmente gosta, então isso não deve fazer você se sentir perdido, né? Ou então te fazer você desistir completamente da fotografia. E sim usar essas críticas negativas para te fortalecer, né? Assim, não precisar mostrar nada para ninguém depois, mas principalmente para mostrar para você mesmo, né? Assim, de que o que acontecia, o que acontece com você nesse caso, assim, dessa depressão, é simplesmente um aviso para que você mude a sua forma de ver, né? Que você mude a sua posição da cama, né? Que você ouse mais, né? Que você chegue mais próximo de alguma coisa, ou que faça alguma coisa diferente. Mesmo que você não saiba o que fazer, tem que parar um pouquinho, pensar um pouco, tentar se analisar. E se caso continue deprimido, deixa a câmera de lado ainda, vai fazer outras coisas, vai viver outras coisas. E na hora que voltar essa vontade de pegar na câmera fotográfica, você usa essas coisas novas que você tentou aprender, né? Os Saiyajins, esses guerreiros Saiyajins, eles forçavam essa evolução física deles e mental em treinamentos, né? Eles treinavam até morrer quase, aí se recuperavam e voltavam sempre mais forte para ficar sempre mais forte. Nós, fotógrafos ou qualquer outro tipo de trabalho e profissão, a nossa forma de se fazer isso é estudando, né? É tentando aprender na prática e estudando, né? Na teoria e na prática, né? Na prática principalmente, porque a prática acaba ensinando muito pra gente de como usar as coisas e como corrigir alguma outra coisa ali se precisar, né? Então, assim como os Saiyajins treinavam para ficar cada vez mais forte, cada vez melhor, o fotógrafo ou qualquer outra profissão tem que continuar estudando, mesmo deprimido, assim, mesmo lendo outras coisas também, né? Porque é importante ler outras coisas além da fotografia. Lembrar que essa fase, essa depressão, essa síndrome ou surto aqui de Antônio Raulino é passageiro. Às vezes pode demorar um pouco mais, mas normalmente passa. Depende de você se esforçar para mudar aquilo que não estava te fazendo bem naquelas fotos anteriores. Isso sempre depende de você, principalmente, né? Nunca depende de outra pessoa, né? Isso é exclusivamente com você.
Eu tenho certeza que se você se manter equilibrado, se manter estudando, se manter lendo qualquer coisa que seja, mas se manter se instruindo, eu tenho certeza que todas as vezes que isso passar, que todas as vezes que isso vier e essa depressão passar, essa tristeza acabar passando, em todas as vezes você vai ver que suas fotos vão melhorar sempre. A cada surto desse que acontece, as nossas fotos vão melhorando, porque a gente vai se forçando, a gente vai se esforçando a fazer coisas diferentes para tentar agradar o nosso próprio ser, né? Assim, e tentar agradar o nosso público também, né? Quem vai ver as nossas fotografias. Bom, então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi só para vocês não ficarem preocupados quando acontecer isso com vocês, né? Porque isso é uma coisa natural de acontecer, não existe remédio a não ser ler e estudar. Dê um like se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.